Olá pessoal, nesse podcast de hoje, o Amigovski, podcast de Edmilson Amigovski, eu estou aqui com a Liana Lima Pinheiro, que é cirurgiã dentista e é presidente da Academia Brasileira de Odontologia. A conversa vai fluir muito bem, porque é um papo de imortal para imortal. Eu explico vocês depois, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Conforme prometido, estou aqui com a Liana Lima Pinheiro. Aí, na abertura, eu chamei de imortal, né? É porque, para quem não sabe, a Liana é presidente da Academia Brasileira de Odontologia e também da Academia de Odontologia do Rio de Janeiro. Né? Aí a gente diz que é uma acadêmica imortal. Isso. Né? Eu sou da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas e sou da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Então é um papo de imortal para imortal. A pessoa vai achar que são dois super-heróis. Se algum dia a gente morrer, a gente tem que correr atrás. Tem que correr atrás, então, e no PROCON. Prometeram a imortalidade. Imortalidade. Me diz aqui, você tem já mais de 3 décadas de odontologia. Tenho. Né? E fez uma carreira acadêmica sólida, eu estava vendo aqui, você fez o mestrado, fez doutorado, Isso. Hoje está na presidência da academia. Como é que é esse combinado de mulher, mãe de 3 filhos, 3 ou 4, né? 3 filhos, e ainda essa parte profissional é complicado, né? Olha, eu comecei muito nova. E eu muito nova, todo mundo achava que eu ia ser atleta, porque eu fazia ginástica rítmica de competição, eu viajei, fui vice-campeã mundial, então era uma loucura a minha vida, só que Caramba. Para ser uma atleta, minha mãe exigia notão. Então eu já tinha que saber o gerenciamento de tempo, então eu aprendi cedo a gerenciar meu tempo, porque eu tinha que fazer as tarefas todas e ainda mostrar resultado. Gostava muito de estudar línguas, então eu estudava línguas, estudava piano. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. No colégio eu era aquela, tem uma foto no colégio, eu tenho todas as medalhas, assim, do basquete, do vôlei, de tudo. Porque eu queria fazer tudo, eu queria abraçar literalmente o mundo com as pernas. Então sempre... A vida é uma só, né? Pois é, então eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, eu quero fazer tudo. Então a vida é uma só e você foi buscar a imortalidade para poder manter. Eu acho que eu nem busquei, eu acho que isso assim foi um curso natural, porque eu curtia fazer aquilo tudo. E eu curtia igualmente. As pessoas apostavam que eu fosse ser realmente direcionada para essa parte de esporte. Mas, naturalmente, na época eu tinha mania de fazer planta de casa, sentava com minha mãe e fazia planta de casa, adorava esse planejamento. Hoje eu entendo porque isso faz parte da minha profissão, trabalho, porque eu trabalho direto com planejamento, que é a arquitetura da boca, porque como eu trabalho com ortodontia, essa parte já do planejamento, de você tentar vislumbrar o que vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, às vezes eu planejo uma criança pequenininha, o que vai acontecer com ela daqui a 15 anos, 12 anos. Então é uma coisa deliciosa, eu já estava com esse planejamento no meu DNA. E fui embora. Quando chegou a época do vestibular para valer, eu fiz no 2º ano científico. Na nossa época a gente fazia exame antes para ver como era, para ver se a gente ia ficar nervosa. E eu fiz para engenharia química, eu fiz para outras coisas que, enfim, eu queria fazer um teste. Na época do Sesgan Rio, na época do vestibular, eu fui lá me matricular, mas foi uma coisa assim automática, eu não parei para pensar, é isso, é aquilo. Eu fui lá e botei odontologia. Eu não tinha nenhum dentista parente, na minha família. Gente, nada. E não tinha uma relação de amor com um dentista que eu me inspirasse, não. Era uma coisa normal. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha mania de botar o queixo para trás e falar assim, eu preciso usar aparelho. E o dentista mexia no meu queixo e fazia assim, não, você não precisa. Então não tem como a gente enganar muito profissional que está do nosso lado. Mas aquilo para mim já era uma coisa assim. Eu tinha mania de pegar um chaveiro que eu tinha do Fluminense, que eu era atleta do Fluminense. Aí eu pegava um chaveiro, bom clube. Botava na boca e ficava falando assim, como se eu tivesse com o aparelho na boca. Então era muito legal, porque eu já tinha essa coisa com o aparelho ortodôntico. Então ou seja... Eu queria usar o aparelho. Então, apesar de não ter ninguém, não saber como era, tá aí, tinha uma amiga minha que treinava comigo no clube, e ela era da mesma equipe, a gente competia junto, uma arrumava a outra, Virgínia. Não esqueço dela nunca, porque ela usava aqueles aparelhos antigos, que tinham bandas, aquele que brilhava. Então o sorriso dela para mim era lindo, era o mais lindo de todos, porque ele brilhava. E ela mesmo me deixava. Eu adorava aquilo ali. Então,
Foi um curso natural. Entrei para a faculdade já na primeira... Na UFRJ. Na UFRJ. Prestei o vestibular. Naturalmente, na época, passei em 4º lugar para odontologia e entrei. Entrei na UFRJ, aquilo para mim era um sonho. Engraçado, sabe quando parece que você está em casa? Mas, olha, eu não tinha aquela coisa de, quando eu me formar... Eu já me sentia doutora, juro para você. Era uma coisa assim, parecia que já era uma coisa que estava dentro de mim. Então, logo no primeiro período, eu busquei coisas que normalmente as pessoas não buscam. Eu já fui fazer estágio. Eu falava assim para os profissionais, deixa eu olhar. Claro. Eu não queria dinheiro, eu queria olhar. E logo de cara, um pai de uma amiga minha de infância, aí também foi uma pessoa que me marcou, porque pequenininha, ele me levou uma vez no consultório dele, ele com a filha e tal. E eu olhei o consultório do tio Carlos e tinha um monte de boca. Eu chamo de tio porque era pai de uma amiga de colégio. Sim. Aquele monte de boca assim no consultório. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Então, foi um curso natural. A universidade, realmente, eu estudei com profissionais fora do comum. Eu tinha um enfoque, eu via que as pessoas tinham muito a necessidade de fazer uma prova e passar na prova. Eu tinha uma sensação diferente, uma percepção diferente. Eu queria aprender aquilo ali, saber onde aquilo ali ia estar encaixado no meu dia a dia. Então, eu achava uma delícia estudar matérias que... professores, né? Eu tinha esse prazer. Então, você, o tempo todo, durante a graduação, você acabou participando de trabalhos científicos, congressos. Direto, e engraçado que nessa fase, eu trabalhei muito com uma endodontista chamada Marilis, lá do Fundão, e eu traduzia texto para ela, eu fazia uns trabalhos de endodontia, que é a parte de canal. Sim. E, naturalmente, caí na ortodontia de novo, porque eu me formei e já fui fazer uma atualização com um professor. Na época não podia fazer especialização direto. Você era obrigado a ter experiência, isso é ótimo. Você tinha que sentar no seu consultório e começar a sua vida. Então, a opção que a gente tinha por não poder fazer direto uma especialização era entrar para atualização. Sim. E eu entrei. E, graças a Deus, tive um professor divino, que já falecido, o Dr. Alex Ostoff, que ele foi incrível. Ele e a doutora Ana Maria, eles foram pessoas que marcaram realmente a minha vida. Por quê? Eles não ficavam falando mal de uma técnica ou outra técnica. Se por acaso eles não soubessem alguma técnica ou o curso fosse focado para alguma outra coisa, eles falavam, olha, mas tem que estudar isso aqui. Tem que procurar informação sobre isso. Tinha a sabedoria para dizer que não sabia. Perfeito. Perfeito. E que existia um universo paralelo que em 2 anos de curso de atualização você não consegue chegar. Claro. Mas eles não falavam, isso é errado, isso não, móvel, porque tem muito isso, né? Você deve saber. As pessoas falam, não, móvel o paciente não usa. Não, fixo estraga os dentes. E, na verdade, os aparelhos são uma caixa de ferramenta. Você vai ter utilidade para aqueles aparelhos todos. O que você tem que fazer? Adequar a tua ferramenta ao teu cliente. Então, você faz o teu planejamento, você faz tudo e você tem aquilo ali, uma caixa de ferramenta. Como a minha avó sempre falou, você é de uma oficina, por isso até o nome da minha escola é Oficina de Ortodontia. Porque você tem aquelas ferramentas e a partir dali você decide. Então, foi um início muito importante para mim e que me levou exatamente a um trabalho. Eu já comecei a trabalhar com os pacientes. Acho que Papai do Céu já me ajudou porque colocou casos muito interessantes logo de cara e eu já fui obtendo sucesso mediante as coisas que eu já estava estudando, então aquilo ali me deu uma energia, uma força e a tendência natural, você sabe disso, a tendência natural de quem está dando certo e quem se encontra, quem tem aquela vontade, aquele tesão de trabalhar, não tem jeito, você acaba querendo cada vez mais. E a tendência foi essa. Vim a fazer a especialização, fui para os Estados Unidos fazer um curso. Olha, uma loucura. Eu nem sei como eu fiz isso, porque foi na época que eu tive filha. Meu filho já nasceu durante a minha especialização. Então, era assim, eu ia com ele para a especialização. Eu tive neném numa quinta-feira à noite, o Henrico. Aí passei uma semana com ele, então na segunda-feira eu já estava no consultório, e eu me organizei de um jeito a ficar de 12h às 6 da tarde no consultório, 3 horas eu tirava leite e mandava para ele, nunca ninguém morreu. Ele me dava o presente de dormir durante a tarde, ficava acordado comigo de madrugada, a madrugada para mim sempre foi linda para trabalhar, para fazer o que fosse, então eu fazendo minha especialização e trabalhando no consultório e criando o meu filho, e mandei bala. Então
até tenho um pouco de dificuldade quando as pessoas falam, ai, o filho atrapalha, ai, eu me desinseri do mercado por causa disso. Você acaba não tendo empatia, porque você, pô, eu fiz tudo isso. Eu tenho dificuldade de entender mesmo, mesmo. Porque foi aquela loucura, e aquela loucura gostosa. Porque a sensação que eu tinha, eu não queria um filho para ficar no berço. Eu queria ele para ficar no meu braço, eu queria ele comigo, eu queria ele participando. E eu botava ele assim em cima da mesa, e aqueles alicates assim, ele com 4, 5 meses já comigo. Na especialização, e minhas amigas ajudavam, a Lídice, os professores, eles pegavam, e eu ia lá, atendia, então deu tudo certo, sempre dá tudo certo. E aí me meti. Logo, meu filho estava com 1 ano, engravidei da minha filha. Eu falei, pronto. Tenho 2 braços, vou ligar as trompas e estou aqui, tenho 2 braços, 2 pernas e vou continuar minha vida. E realmente continuei minha vida, tive mais gás ainda. Engravidou de novo? Aí fez o terceiro? Engravidei de novo. Mas não chegou a ligar as trompas? Liguei. O meu terceiro filho é emprestado. Tá. Tenho 2 originais de fábrica e um emprestado. Tá. O Juliana, quando nasceu, eu falei, pronto, vamos embora, vamos continuar. Eu preciso de mais força ainda, porque agora são 2. Agora nós somos 3 e vamos embora. E aí, seguindo em frente, tive a oportunidade de fazer um concurso para fazer um curso de ortodontia no exterior. Pronto. Com o Papa do Papa, que era o Dr. Roth, que era uma super mega referência mundial. Aí eu falei, vou. Na época não tinha internet. O nome dele é o que Ronald Roth. Não, mas o Roth é um nome que vocês usam também. Numa peça da boca. Não. O Roth dele é R-O-T-H, Roth daquela peça. Aquela prótese. Chamavam, né? Chamavam de perereca. Aquela prótese que é parcial, que a gente chama de prótese parcial removível, PPR, a gente acaba chamando de perereca, mas é uma grade com os dentinhos e chama Roth, que é Roache. Então mas é outro nome, enfim. O Roth era uma referência e eu falei, para lá que eu vou. Eu tinha ido num congresso, minha filha nasceu em fevereiro, fevereiro de 96, em maio de 96 eu já fui num congresso, levei mãe, levei pai, levei filho, levei todo mundo, porque eu queria ir no congresso. Então foi todo mundo, minha mãe sempre presente, minha mãe também é uma super... Sua mãe é agitada também, igual você? Minha mãe sempre foi, ela agora já está com 80 anos, mas ela sempre foi, ela foi catedrática de universidade, doutora, pós-doutora da USP. Não é odonto. Ela dava aula de histologia e embriologia. Então da área de saúde também. A vida inteira, área de saúde. A formação de quê? Farmacêutica? Não, de biologia, histologia, ela é doutora e pós-doutora em histologia e embriologia, estudou com Junqueira e Carneiro. Sim. Então, a mamãe foi professora de medicina a vida inteira. A Gama Filho tinha sala com o nome da mamãe. Na rural, ela dava aula na veterinária. Então, assim, sempre antenada em saber o que é trabalhar e cuidar de filho, porque ela cuidou de mim, da minha irmã, e às vezes eu falo assim, mãe, como é que você dava conta? Porque eu lembro que você dava aula o dia inteiro. Mas como é que você estava com a gente o tempo todo? Então... Ela fazia presença. Sabe? Fazia presente. É onde você entende, você não precisa estar 24 horas com a pessoa. É engraçado, sempre trabalhei muito, e aí o meu filho, pai, meu filho é médico também, formou pela UFRJ. Aí, lembra, pai, que você organizava aqueles campeonatos de jogo de botão? Que você fazia, tinha tabela, eu não me lembro, porque a ideia que ele tem que havia um tempo grande investido nisso. Sim. Que havia regra, havia coisa que ele jogava, então assim, ele tem essa memória de um tempo que eu falei, meu Deus do céu, eu não fiquei esse tempo todo com ele, né? Mas legal. E fez parte do meu gerenciamento de tempo, fez parte do seu. Porque se a gente fica 1 hora bem, intensa, feliz, não são essas pessoas que ficam no WhatsApp, tá olhando para a criança e tá olhando. Não. Eu acordava de manhã, a gente acordava cedo, até a minha filha, a menorzinha, a caçulinha, que acordava a gente. Então ela acordava, a gente ia pra ginástica, ia para o clube, a gente ia pro inglês. Essa vida até hoje. Até você hoje, tem consultório, assim. Tem 2 consultórios, tem 2 escolas. O consultório fica onde? Vila Isabel, Barra da Tijuca. Aqui da Barra da Tijuca. Tem um lá e um aqui, 2 escolas também. Qual é o telefone de contato seu, Instagram? Se alguém quiser falar com você, meu nome todo, Liana Lima Pinheiro é meu Instagram. Tá. Que não é um Instagram profissional, é o Instagram da Liana. Ele mostra a Liana com os cachorros, a Liana com os filhos, a Liana dando uma palestra internacional, a Liana viajando o mundo inteiro, a Liana se divertindo. Então é um Instagram sem preocupação de engajamento.
Óbvio, teve um dia que eu olhei e falei, meu Deus, quanto seguidor que eu tenho, quanta gente me segue, mas eu nem me dou conta, porque às vezes eu fico sem postar, eu não consegui ser aquela pessoa assim, fiel a isso, porque eu adoro bater papo, eu adoro corpo a corpo. E o YouTube, tem canal no YouTube, não? Não tenho, mas também é a mesma não coisa. Aplica, não investe, não tá... Também é a mesma coisa, é aquela coisa assim, vou fazer, mas acaba que eu juro pra você, não é por mal, é porque tanta coisa que eu faço ao mesmo tempo. E talvez isso não seja tua paixão, né? Que se... talvez não seja isso. Harvard, em 2004, definiu uma lista do que chamavam de medicina do estilo de vida, que era dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas, tanto faz. E deixou de fora uma coisa que eu critico Harvard e falo o tempo todo que eu falo da medicina do estilo de vida, é botar o 7º pilar, que é a saúde oral, deixar de fora. E eu queria que você comentasse sobre isso, porque assim, eu não consigo, como médico, a pessoa diz assim, o meu cardiologista, por que você tem cardiologista? Não, porque eu tenho problema cardíaco crônico. O meu nefrologista, por quê? Porque eu tenho problema renal crônico. Todo mundo que tem problema, como de saúde, alguma doença de base, que tem o seu médico para chamar de seu, o seu especialista, não tem o seu dentista para chamar de seu, e vira e mexe, as questões odontológicas vão influenciar nos problemas clínicos que esse cara tem. Eu jamais vou conseguir compensar uma pressão arterial ou um diabetes se não resolver o processo inflamatório crônico que esse cara tem na boca dele, nessa cavidade oral. Né? Depois a gente retoma para a questão da pós-graduação dos Estados Unidos. Vamos lá, me fala. Olha, eu vou te dar um exemplo básico, porque, na verdade, quando você fala de saúde, você não tem como tirar a boca. Não tem? Não tem jeito. Então, as pessoas já têm esse mito, tem uma infecção na boca, já sabe. O sangue que passa aqui, passa no corpo todo. Então, as pessoas já sabem disso. Mas vou te dar um exemplo bobo e que todos olham, chegando ao consultório. Eu posso afirmar para vocês que a cada 10 pacientes que chegam no meu consultório, 8 pacientes respiram errado pela boca. Errado. E eu, de cara, já vejo aquele fáceis, por quê? A pessoa, quando ela começa a respirar pela boca, pode ser por um hábito. Botar a mãozinha assim, o neném, começar a respirar aqui. Ela começa a respirar pela boca, só essa pressão aqui, que a musculatura exerce, ela já começa a ter um estreitamento da arcada. Esse estreitamento gradativo da arcada, que pode ser 1 milímetro, ele já faz com que a oclusão não fique estável, podendo levar a arcada inferior a um estreitamento, ida para trás, deslocamento posterior, enfim, deslocamentos para as laterais, dando um monte de problema na boca. Agora, não tem nenhuma outra articulação que é combinada de que seja móvel. A partir do momento que a pessoa começa a respirar mais pela boca, automaticamente ela eleva a cabeça, que é pesada. E no que é pesado, ela desequilibra o paciente para trás. Ele joga o ombro para frente para se equilibrar de novo. Altera tudo. Tudo. Então ele já começa a fazer uma alteração na coluna dele, de postura. Ele já começa a fechar isso aqui, ele já começa a projetar a barriga para frente. E a postura dele começa a ficar toda errada. Então já começa daí. Se ele faz a respiração que não passa pelo buraquinho do nariz, não filtra, não aquece, não umedece. Então ele recebe um ar sem preparo nenhum. Ele começa a fazer uma produção de muco, começa a fazer várias infecções de repetição. E os pais, ao contrário de terem essa orientação de que tem que respirar entrada e saída pelo nariz, não. Eles não veem isso. Eles começam a fazer vacina para alergia. Eles começam a tratar o paciente. O médico não está preparado para isso. Respira pela... Não, vai lá, faz natação. A natação, a pessoa força mais a respiração oral. Então, o paciente chega para mim, um paciente que tem rinite de repetição, rinite alérgica de repetição, ele acha que esse é o problema dele. Quando ele vai olhar, ele tem um estreitamento. Olha só que loucura. O estreitamento do palato. Aqui em cima a gente tem o septo. Sim. Então o estreitamento do palato já desloca o septo. Então a pessoa fala, eu tenho o septo deslocado. Não, ela tem uma respiração errada que levou a um estreitamento do palato, que levou a um desvio de septo, que levou essa falta da passagem ideal, leva também a uma hipertrofia de corneta, ou seja, o teu espaço, aí sim, anatômico começa a ficar prejudicado. Então olha o ciclo louco. Aí você já não consegue puxar o ar direito, então você fica sobrecarregando o dia inteiro a boca. Você fala, respira,
come e tudo ao mesmo tempo por aqui. Você já deixa a tua cavidade oral com a flora totalmente desequilibrada, você já vai fazendo sua amígdala ficar sobrecarregada, porque ela recebe muito mais micro-organismo do que deveria, um ressecamento, resseca lábio, a boca assim, você começa a ter, ela fica demasiada mesmo. Com isso, o dente ele tem que estar em equilíbrio entre língua e lábio. Se você fica assim, você perde o equilíbrio total. Então, você começa a ter esse estreitamento e o estreitamento das laterais acaba por jogar a parte anterior para frente. No que começa a contrair canino, comprimir essa parte anterior, a mandíbula começa a rotacionar para trás, o que dificulta o paciente no momento em que ele entra no sono e ele relaxa, a boca abre mais ainda. E aí a pessoa começa a ter efetivamente uma dificuldade na oxigenação no momento do sono. Pronto. Se ela não oxigena, não entra em sono profundo. Não entra em sono profundo, não fixa conhecimento, estraga a imunidade toda. Pronto. Obesidade, come mal. Pronto. Por isso que assim, quando eu lia, Harvard falava em pilar, eu disse assim, gente, não é pilar, isso aí, na verdade, são elos de uma corrente, porque se uma rompe, rompe tudo. Rompe tudo. Porque eu imaginava assim, são 6 pilares. Porque se você bota 6 pilares, se um derruba, o tapume continua de pé. Aqui não, aqui é como se fosse aqueles dominós, se um derruba, vai derrubar todos os outros. Eu faço apresentação, não tem como botar. No final de palestra minha, o que eu faço é isso, é um dominó, onde um vai caindo no outro, e é isso. Porque a ideia é que o Harvard passa, porque são pilares ou são pilares. Ou é pilar igual ao dominó, ou é elos de uma corrente, porque se romper, eu rompo a corrente. Então, você tem que ver o todo, né? O todo. E a saúde oral, eu fico forçando a barra. Tem até um amigo meu que é cirurgião dentista também, eu disse assim, cara, você ele queria aumentar a clientela dele, ele disse assim, pega cardiologista, nefrologista, que esses caras não têm nenhuma experiência com odonto, não sabe, a gente não sabe odontologia na faculdade, você abre a boca para... O pediatra deve ver um pouco melhor, mas fora isso, olhar a amígdala, não olha nem dente, não olha a língua, não olha ver se tem câncer. É incrível isso. Porque todos esses pacientes crônicos têm que ter o seu cirurgião dentista. Sim, o que eu acho tão triste é porque eu sempre peço avaliação dos meus pacientes para outros profissionais, principalmente fono, fisioterapeuta, paciente vê a postura dele, tudo, porque a quantidade de pacientes que têm problemas orais devido à função errada, e aí você começa a dar um problema dentário num paciente que tem um problema funcional. Pois é. E aí, como você não trabalhar com uma equipe multidisciplinar? Isso não cabe na minha cabeça, só que eu fico triste quando eu avalio o paciente, eu falo, olha, você tem um problema respiratório, assim, eu explico tudo. Eu falo do sono, eu falo de apneia do sono, eu falo da pessoa não dormir. Ela chega e fala, eu fiz uma polissonografia, estou cheia de microdespertar. Eu falo, óbvio, o teu organismo, na hora que ele te relaxa, ele tem que te acordar, porque na hora que ele te relaxa, tua língua vai lá para trás e obstrui tua respiração, porque você está respirando pela boca, você faz aquele ronco, aquela apneia louca. Eu falei, e você tem que tratar. Aí sabe o que eles falam? Tira adenoide de amígdala. Ai, meu Deus. Eu falo, gente, para. Se tiver supurado assim, mas se você tiver uma adenoide de amígdala lá te protegendo, o que você tem que fazer é tirar a causa. Claro. É tirar o problema, só que é muito simples. As indústrias não estão interessadas em você tratar a sua respiração. Eles querem que você tome o antibiótico depois que te deu o problema, o antidepressivo, porque a pessoa que come ar e está comendo, e está lá, o trato intestinal dela fica todo obstruído. E aí a recaptação de serotonina fica onde? Aí a mulher senta do teu lado e fala assim, eu estou muito deprimida. Não, toma um antidepressivo, toma esse remedinho para dormir, não consigo entrar no sono profundo, durmo e acordo cansada. E as pessoas não param para olhar que a respiração é a base de tudo. E que a boca tem que estar fechada. E aí você começa, arcada estreita, bate, quebra um dente, porque começa a bater errado, e vai problema oral, e desvia. Olha, é um sem fim de coisas. É um ciclo vicioso. Só que você corrige uma coisa, a gente está exemplificando, dentro do nosso tempo, a gente está exemplificando uma coisa, mas quantas outras? Quantas outras a gente tem na boca e tem a necessidade de corrigir para que você tenha um bem-estar geral da tua saúde? Mas assim, a população, do modo geral, é o imediatismo que eles querem, né? A população quer o imediatismo,
quer acelerar o TikTok, né? Quer passar rápido. Botar no 2, né? No 2. Botar na velocidade 2. Tem essa questão, que eu acho que é muito grave, e tem o próprio médico e o próprio profissional de saúde que não está preparado para esse tipo de colocação, né? De trabalhar na prevenção dos problemas. A gente não tem tempo da faculdade de prevenção. A faculdade... Olha, tem sim. Pelo menos, assim, eu estou falando onde eu fiz, na época eu lembro do doutor Henrique, meu Deus, ele até hoje ele é um acadêmico imortal também. Meu Deus, como ele sempre falou nisso. Doutor Jaime Cury, que está... Trabalhava em prevenção. Doutor Jaime Cury de Campinas, ele inclusive vai falar no meu congresso também. Uma fera em prevenção. Doutor Carlos Feldens, os odontopediatras que vão falar nesse congresso que eu vou dar. Pessoas que falam muito de prevenção. Então, quem não sabe prevenção é porque não estuda. Não estuda. Porque é uma coisa que é... Nossa, o Brasil, então, pelo amor de Deus, como o Brasil é importante em termos de publicação, de prevenção, de tudo. A odontologia no Brasil é forte, né? É fortíssima, talvez uma das mais fortes do mundo. Quando você olha nosso nível de publicações, tem acadêmicos que você olha assim, o nível de publicações deles, você enlouquece. Realmente nós estamos num ranking mundial fora do comum. Nós temos uma qualificação absurda. Bom, nós estamos gravando esse podcast no meados de janeiro de 2024. Né? Porque como ele vai ficar depois na rede disponível, a gente não sabe quando a pessoa vai assistir. Mas em março de 2024, você está planejando um congresso... Um congresso a bordo. Marítimo? Como é que é isso? Olha, foi uma ideia que eu tive. Eu andava muito chateada com umas abordagens que estavam fazendo sobre a parte de tratamento infantil. Sim. Porque criança, se você pega ela com 3, 4 anos... 5, a idade que for, a hora que você olha a criança e você percebe que ela tem qualquer problema, uma mordida aberta, um queixinho pra frente, um cruzamentozinho, você acha que é pouquinha coisa e não dá atenção achando que os dentes vão trocar. E então a criança vai entrando num estágio de perpetuação e aumento dessa maloclusão, e o que é uma coisinha miudinha vira um queixo enorme, o que é pouquinho vira uma criança com problema que não consegue nem alfabetizar, enfim... Um sem fim de problemas. E desde nova, como eu estava te falando, eu estudo essa parte de crescimento, de gerenciamento desse crescimento, administração dos vetores, para que você tenha uma criança. E hoje, graças a Deus, eu tenho dentistas, muitos dentistas que foram meus pacientes pequenininhos, exibindo aqueles sorrisos lindos e tal. Então, efetivamente, quando eu vim acompanhando pacientes a minha vida inteira, o crescimento, o tratamento desde pequeno. De uns 3 anos para cá, 2 anos para cá, eu comecei a ver umas abordagens de tratamento infantil muito agressivas, de colocar uns aparelhos fixados com pinos e umas máscaras, aí aparelhos para fazer expansões, a arcada não é nem pequena. Então eu comecei a ver uns protocolos sendo criados de tratamento ortodôntico para criança, e eles estavam totalmente sem acordo com a função. Você às vezes se depara, você ainda é uma dentista, tudo bem, com mais de 3 décadas de formado, mas uma experiência absurda, mas você tem um pensamento diferente, né? E é importante que tenha um pensamento diferente. Você às vezes se pega tipo assim, gente, será que eu estou errada? Ou esse monte de gente está cometendo esses erros? Como é que você vê isso? Porque assim, eu acho que desde tão pequena, gritante, né? Eu acho que desde pequena o Papai do Céu botou alguma coisa aqui que ele dá uma orientada assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Você vai, bate de frente. E também não vou dizer que seja nenhum tipo de arrogância, não. Eu acho que é baseado em tanto que eu estudei a vida inteira. Sim. Eu não me limitei a estudar um livro. É muito óbvio, né? Porque meu primeiro dinheirinho, minha primeira coisa que eu estava falando para você, foi ir para os Estados Unidos, eu ficava 40 dias aqui, 10 dias lá, 40 aqui, 10 lá. Uma loucura, e eu novinha, e não tinha patrocínio, trocínio. Sim. Eu mandando bala, eu tinha apoio da minha família, eu mandando bala, estudando. Então, quando eu vejo que está errado, não é eu acho que... Entendi. É uma coisa muito respaldada cientificamente, e mais. É a minha resposta clínica de 34 anos. Claro. Então eu já sei o que dá certo, sabe? Não tem aquela coisa, descobriram um parafuso, ele pode ajudar, mas ele não vai transformar uma história de 34 anos, entende? A não ser que você pegasse a criança e reestruturasse ela geneticamente, enfim, mas é muita base, então não é nenhum tipo de arrogância, é base, respaldo científico. Você mesmo hoje faz a parte de
Odontopediatria também? Eu faço a parte de ortopedia funcional dos maxilares, que é uma parte... A odontopediatria, ela é focada em todos os problemas orais, problemas de crescimento, de dentinho, canalzinho de criança, e ele trata de toda essa parte. E, automaticamente, o crescimento ósseo. Sim. Então, acaba que a odontopediatria e a ortopedia funcional, elas se misturam, se entrelaçam. Mas como são especialidades muito difíceis e muito amplas, elas acabam sendo subdivididas, mas trabalham em interação. E por causa disso, por ver tantas coisas sendo feitas erradas e protocoladas, e por ver que uma comunidade odontológica estava falando assim, estou vendo essa criança, tem que botar isso, isso, isso. Essa criança, isso, isso, isso. Eu falava, não! Para! Olha essa respiração. Olha que você fez isso, você ficou 6 meses martirizando essa criança, uma coisa fixa na boca, a criança sem conseguir posicionar a língua, sem respirar com a boca aberta. Uma coisa que você poderia estar fazendo com um aparelho móvel para uso noturno, para criança, não todos os casos, mas você tem uma série de aparelhos funcionais que eles não vão simplesmente, a arcada está estreita, abre a arcada, não. Eles vão também abrir a arcada, mas eles vão abrir a arcada, eles vão se preocupar com o selamento labial, eles vão se preocupar com tudo. E aí o que eu estava te dizendo é que quando eu comecei a ver nesses últimos anos, vários cursos com interpretações absolutamente erradas e públicos grandes, aí eu me desesperei. Cara, formando um monte de gente. Aí eu falei, não, agora não. Eu preciso fazer um evento. Eu preciso fazer um evento Vai ser o do navio. E chamar os mais... Primeiro eu pensei num evento. Falei, eu preciso fazer um evento para mostrar ciência. Eu não quero mostrar, olha, eu peguei esse paciente e botei isso aqui. Porque as pessoas que estão sentadas não têm conhecimento de causa para julgar. Porém, têm admiração suficiente pelo evento para seguir. Eu falei, não, eu preciso mexer nisso. Aí o que eu fiz? Falei, vou fazer um evento. E aí comecei a pensar quais seriam os nomes mais importantes da ortodontia, da ortopedia funcional do Brasil e os nomes mais importantes da odontopediatria. Falei, vou fazer um evento misturando esses acadêmicos. Então, peguei 10 nomes e 10 nomes, mas assim, a dedo. E nós combinamos entre nós uma coisa muito científica. Eu não te falo, olha, por favor, fala que isso é preto. Não, é ciência pura. Então, eu montei uma grade de falar assim, que isso? Que grade é essa? Só que eu falei, bom, evento todo mundo faz. Só que as pessoas estão com muita mania de, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu não posso me divertir. Se eu estou me divertindo, eu não posso trabalhar. E eu sempre fui muito alegre. Com tudo isso, eu sempre gostei de sair, sempre gostei de me divertir, de estar com os meus amigos. Toda semana eu estou com os meus amigos. Então, assim, eu falei, peraí. Eu tive um histórico aí de navio, carnaval em navio, a conhecer amigos que não acabam mais, amigos que eu trago comigo até hoje, falam, não, é só de bagunça. Amigos que eu trago até hoje no meu coração e que na minha vida, no meu dia a dia. E eu adorava navio. Aí eu falei, gente... Vou fazer lá. Vou fazer. Aí uma funcionária minha, uma assistente minha, Michele, Renha, uma graça, ela, vamos olhar aqui. Aí ela começou a olhar, procurar, ela, olha, tem esse roteiro. Eu falei, epa, peraí, deixa eu ver. E a gente começou a agitar, nisso eu lembrei de um organizador... Você começou a fazer isso? Tem quanto tempo você começou a pensar? Quer saber a verdade? Que você pensou... Dia 21 de agosto. Cara, menos de um ano. Agora. Tem 3 meses. 21 de agosto. E eu botei no mercado, eu disparei dia 11 de setembro. Então eu falei assim, é agora, vamos embora. E vamos ver o que dá. Vamos ver o que acontece. E aí fiz a grade, preparei a grade, comecei a correr atrás de patrocínio, e aí de cara a Colgate veio e falou assim, tamo junto, porque eles viram a grade e eles falaram, que isso? E aí nós fizemos uma grade também de harmonização facial, uma grade de reabilitação oral e uma grade infantil. Então quem for ao congresso vai ter a oportunidade de entrar, embarcar, se divertir pra caramba no primeiro dia. Segundo dia que a gente vai estar indo para Ilhéus, o dia inteiro de congresso. Se um é da área de reabilitação, vai estar num espaço, o pessoal da área do infantil, que é o meu foco, vai estar em outro espaço, e o pessoal da reabilitação, da harmonização, vai estar no outro. E aí a gente vai ter esse dia, o dia seguinte, dia livre, festa, outro dia livre, festa, outro dia congresso de novo. Você não tem que pegar Uber para ir para lá e para cá. Você cansou, você vai para sua cabine e descansa. Alimentação liberada o dia inteiro, porque o cruzeirão é inclusive. Então, assim, sabe quando você fala assim, eu gostaria de me inscrever nesse evento? Claro. Então, eu fiz um evento que eu falei assim,
Se eu visse passar no feed do meu Instagram, eu na hora, eu não ia nem perguntar roteiro. Uhum. Eu ia falar assim, eu quero. Uhum. Quando eu olhasse as grades... Não, você juntou duas Por quê? Eu falei do de ortopedia, mas se você olhar a grade de harmonização, você fala assim, meu Deus, como que ela conseguiu isso? Óbvio que existem nomes muito importantes no Brasil, mas eu consegui, dentro do que eu precisava de 20 nomes, os melhores. Então, assim, eu tô tão feliz com isso. A grade de reabilitação... Tá muitos inscritos? Tem um ídolo da dentista que chama José Mondelli, que ele está vindo. Eu até me sinto injusta falando em um nome. Mas é uma pessoa que, quando eu era novinha, eu em 86, no Fundão, eu andava com o livro dele. Aí eu ia para São Paulo, para os congressos da USP, ficava correndo atrás dele com as pranchas, aqueles carrosséis de slide, sim. Corria atrás dele. Então, ele está vindo ser palestrante no meu evento. Então, isso para mim não muito tem bom. preço. Então, eu vou conseguir realmente fazer a diferença nesse evento. Primeiro congresso no navio. Primeiro. Eu não sei se vai ser segundo, eu não sei nada. Da academia? Não, é um congresso da Liana. E eu convidei a Márcia Nana, que é uma referência em marketing, e eu falei com ela, vamos trabalhar comigo? E ela, infelizmente, ela teve que ir para a Suíça, ela já está há 2 meses na Suíça, mas a gente trabalha à distância e ela é uma pessoa maravilhosa, inclusive para me equilibrar, porque às vezes eu falo, não, porque eu não quero, porque esse cara não está me respondendo e tal. Um patrocinador, ela, calma, Liana, calma. Então, sabe aquela pessoa que é o teu equilíbrio? Uhum. Então, a gente está, mais do que qualquer coisa, eu acho que é porque as pessoas têm mania de fazer as coisas muito comerciais. E você me perguntou, quantas pessoas? Eu falei, não sei. Até agora a gente tem mais de 200 inscritos, chegando a 300. Você espera quantos? Ótimo. Não sei. Quando eu idealizei, eu falei, vou fazer um evento para 100 pessoas. Uhum. Hoje, estão faltando 3 meses para o evento, 2 meses e meio. Se eu falar assim, eu tenho quase 300 pessoas, gente, eu não sei. Para mim está ótimo. Bom. Porque se eu estiver lá, se eu tiver 100 pessoas, se eu tiver 50 pessoas, se eu tiver só os palestrantes, já vai ser de uma glória. Uhum. Já vai ser tão gostoso. Porque eu queria estar lá. Entendi. Entendeu? Eu estou me divertindo com isso. Isso é muito bom. Trabalhar e se divertir ao mesmo tempo é muito bom. Liana, assim, para a gente ir para o próximo bloco, você falou que fez esporte muito tempo, né? Trabalhou com esporte. Não sei se durante o nosso podcast ou se você falou que fazia antes da gente começar a gravar. Eu também não lembro. É por isso que eu gosto de conversar antes. É que eu falo tanto. A gente já estava falando que fez muito esporte, foi atleta do Fluminense, foi vice-campeã brasileira. Mundial, fui tricampeã brasileira, de conjunto com a galera. De qual esporte? Na época que eu fui tricampeã brasileira, foi no Tijuca. Minha técnica era Elisa Maria. Ela era treinadora de ginástica rítmica desportiva, aquela que fita, bola, massa, corda. Então, vou aproveitar essa tua pegada de atleta, assim, eu vejo assim, o Fluminense, o time do Fluminense tem dentista, mas um dos maiores, talvez o clube de maior investimento no Brasil, não vou ficar falando para evitar ser justo, porque não sei se essa informação é atualizada ou não, mas não tinha, por exemplo, cirurgião dentista para acompanhar esses atletas. Como é que você vê a ausência da odontologia numa prática esportiva profissional de alta performance? Olha, eu vou até te falar que eu desconheço algum clube não ter dentista, porque... É muito óbvio que tem. Inclusive eu conheço alguns que trabalham de uma forma muito séria, inclusive tem uma especialidade hoje em dia da odontologia, que é a odontologia do esporte, e profissionais assim fantásticos trabalhando sobre o assunto, odontologia do sono. Então, é uma coisa que a gente tem evidências de que eles trabalham, eles já buscam por isso. Eu acredito que se de repente algum time menor, eu realmente desconheço. Tá bom. Se não tem algum responsável, os próprios atletas são orientados a buscar, porque eu já recebi muito atleta procurando ajuda. Olha, me pediram que buscasse essa informação, me pediram. Legal. Então, realmente, eu desconheço, mas não tem como trabalhar sem. E tem uma história assim antiga de um atleta que não conseguia curar de jeito nenhum uma lesão no tornozelo dele e tal, e foram realmente pesquisar, e aí pesquisaram, ele tinha um foco no dente. Então, essa historinha que todo mundo conta, mas tem total relação a uma infecção recorrente, você ficar com foco bacteriano, isso é grave. Enfim, eu acredito que hoje em dia a coisa já seja assim. Você não consegue, não concebe esse atleta existe, não existe. Mas você entendeu a minha crítica em relação aos colegas médicos, por exemplo, que trabalham com pacientes crônicos e que não buscam
essa parceria com o cirurgião dentista. Isso é ruim também. Isso é ruim. Isso é ruim para os dois lados. Tanto o dentista que se acha tudo, não, eu não preciso, eu sei falar tudo. Não, eu, por exemplo, eu converso muito sobre amígdala, sobre adenoide, eu converso muito sobre a medicina pro meu paciente, o que ela interessa ao meu paciente, sobre a parte fonoaudiológica, sobre a parte da fisioterapia, da postura, da compressão cervical, de tudo. Porém, eu não sou médica, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou fonoaudióloga, mas eu preciso de todos eles comigo. Claro. Então, eu não trabalho, não vai dar certo. Não, eu trabalho até. Outro dia eu liguei para um psiquiatra de uma paciente nossa que estava usando 54 fármacos, e eram fármacos assim, para ela relaxar. A menina tinha uma lingualização dos dentes superiores e travava a mandíbula dela, ela respirava toda errada, ela tinha um deslocamento anterior do disco articular, assim, então ela tinha dores absurdas no rosto, e começaram a dar para ela remédios, todo tipo de remédio para tirar dor, só que pelo fato dela respirar pela boca, ela já tinha um desequilíbrio de óxido nítrico, e isso traz uma predisposição até a pessoa tem uma resistência à morfina, e os remédios de dor não dão resultado, então isso é normal. Aí esse médico falou comigo, olha, aí eu tô dando isso, aí eu dei esse remédio, eu falei, mas esse remédio é para esquizofrenia. Não, mas é porque esse remédio é o que vai responder de não sei o quê. E ele foi me dando uma sucessão de remédios, a garota usava 54 remédios. Você vê que... E eu falei para ele, desculpa o podcast, mas eu falei para ele, alguém já viu se ela faz cocô direito? Alguém já viu que ela não vai ao banheiro, ela passa uma semana sem ir ao banheiro? Alguém já parou para olhar isso nela? Essa é a questão daquele médico de família, da medicina integrativa. Isso não tem mais. Isso. Tem mais. Mas você sabe que a odontologia, ela ainda tem muito disso. Que bom. Muito. Que bom. Muito. A odontologia, para você ter uma noção, os dentistas pesquisam muito sobre, ao contrário, sobre a medicina dentro da boca. Porque medicina e odontologia, foi o que você falou, elas correm em paralelo. Sim. Não tem como dissociar. Não tem. Mas a medicina tem a parte da cardiologia, a parte da hematologia, enfim, tem as especialidades. E uma das especialidades é a boca. Não dá para dissociar. Eu não sei que loucura foi essa de dissociar, falar, não, nós somos independentes. Não tem independência nenhuma, tem que andar junto. Então, assim, tanto o médico em Portugal, quanto você fazia uma graduação... medicina dentária até hoje. Angola também, tem vários locais que são assim. Mas aí, no finalzinho, que esses... No final ele se especializa. No final ele se especializa e depois vai buscando as pós-graduações pertinentes. Então, o modelo correto nunca vai existir, porque o médico nunca vai conseguir saber tudo da boca, nem quem trabalha na boca vai conseguir saber tudo do médico. Por isso existem as duas profissões e por isso elas devem andar conversando. O profissional, se ele tiver essa humildade de saber que ele tem que trabalhar em uma equipe multidisciplinar, se ele tiver humildade para orientar e falar, olha, vamos ver o que ela vai te falar? Vamos ver essa informação sobre a tua postura, vamos entender o que está acontecendo com a tua respiração, por que tua filha está tendo um TDAH, você está levando para tomar Ritalina, para tomar remédios, está levando para psicólogo, e a criança não consegue se concentrar se ela não respirar direito. Só que fica aparecendo para os pais, às vezes, eles estão ouvindo coisas, não, cirurgia, não, tem que tomar 300 remédios. Que aí você fala da respiração e a pessoa acha que você está com papo de feira hippie, de viajandão, tem que respirar, vamos lá, galera, sabe? Parece coisa de hippie. Não é nada disso. É respiração, sim. É combustível do carro. Não tem jeito. A gente não come pelo nariz, a gente não respira pela boca. Então são coisas... E isso porque a gente falou um aspecto, mediante todas as outras interações da boca com a saúde. Claro. Né? Mas eu ainda acho que essa integração seria muito mais importante. E as pessoas estão adoecendo por conta disso. Se segmentou a pessoa, o neurologista não fala com o cardio, que não fala com o pneumo, que não fala com o cirurgião dentista, que não fala com o dermatologista. E aí cada um vai fazendo a sua prescrição. Em contrapartida, você vê, a filha da doutora Lídia Protzenko, que você citou logo no início como uma grande referência, que vai estar no navio com a gente,
Ela é uma profissional que hoje ela está dentro do hospital. A Lídia, nós citamos no Batendo Papo antes de começar. Antes de começar, isso. Antes de começar o podcast, a gente conversou. E a Lídia era uma referência, porque ela era Nossa Senhora do Loreto. Isso, eu acho sim. Parte, mas a Lídia era a nossa referência e ela máxima. fazia parte das criancinhas com o lábio leporino da pediatria da UFRJ. Isso, aí você vê. De cara a gente falou nela, a filha dela me ligou hoje de manhã, está no hospital vendo uma paciente e ela tem essa visão toda, ela está cheia de médico, ou seja, ao mesmo tempo que a gente olha que vários profissionais não têm essa multidisciplinariedade, eu trabalho com várias pessoas, vários profissionais que têm essa pegada. Talvez por eu trabalhar com grandes referências, a gente entenda que as grandes referências trabalham de forma muito humilde, sempre buscando respaldo de outras profissões para esse trabalho. Eu ainda vejo mais essa integração, essa questão da abordagem multidisciplinar dentro da UFR, dentro de hospital universitário. Sim. Eu tinha, por exemplo, quando a gente fazia a parte da pediatria, fazer visita de uma criança, tinha o nutricionista, tinha o fisioterapeuta, tinha o farmacêutico, tinha o enfermeiro, não tinha cirurgião dentista da pediatria, eu tentei levar, não consegui, mas é um outro papo. Engraçado, né? Tinha lá tentei levar, chegou a ter em algum momento, não foi mantido, e aí a gente passava uma certa vergonha, porque uma vez teve um paciente, não sei se você se recorda daquela época, que foram implodir o hospital universitário. Aí pediu-se que a pediatria que ficava ao lado fosse esvaziada por um período de 3, 4, 5 dias, em função da implosão que teria e havia risco. Então não podia ficar ocupado o hospital. E aí tinha aqueles pacientes crônicos com quadro neurológico grave, 1 ano, 2 anos, 3 anos de hospitalização. E aí essa criança foi temporariamente para um outro serviço, e aí voltou com a boca toda tratada, né? E foi uma vergonha para a gente que não tinha o apoio, estando do lado da faculdade de odontologia, não tem essa conversa. Mas aí também eu acho que falta alguém chegar lá e dar uma de doido e falar, peraí, eu vou ali no odonto. Porque a odonto é totalmente permeável. Isso a gente tem de muito bonito. A odonto, ela é muito aberta, muito dada, muito receptiva. Dada. Eu acho que sim. Eu não vejo um profissional assim mais arrogante. Não, eu vou resolver tudo. Engraçado, eu acho fácil. Que bom. Acho fácil. Eu acho que tô lidando com essas pessoas. A medicina é mais complicada. Eu acho o pessoal da odonto bem receptivo. Liana, a gente está acabando o nosso podcast. Ai, que pena! Sabia? Os três blocos eles voaram aqui. Eu queria então que você desse as suas considerações finais, porque a gente tem uma média de 52 minutos, 53 minutos de conteúdo de podcast, para fazer todo ele, né? Então, por isso que a gente fala de 3 blocos de 17 minutos cada um. Entendi. E aí está chegando no final. Que abordagem? O que vocês querem saber de mim? Não, o que você, assim, finalizando, mensagem final... Porque a Liana é um misto de coisas, né? A Liana é mãe de 3 filhos, a Liana é mãe de 4 cachorros, a Liana tem um marido parceirão, a Liana tem uma família maravilhosa, a Liana é apaixonada pela vida, apaixonada pelo trabalho. Eu trabalho, aí falam assim, por quê? Mas você não está cansada? Dos pilares, você dorme. Gente, eu durmo super bem, mas eu durmo pouco. Mas eu durmo bem, eu durmo... Eu acho que a minha vida, a sensação que você tem é que eu não estou trabalhando. É que eu estou me divertindo. Me divertindo. Me divirto no consultório. Meu consultório parece um manicômio. Porque as minhas assistentes, a Luciana trabalha comigo há 300 anos. Bia trabalha comigo. Bia é minha filhada, minha prima, filha do irmão do meu pai, é minha sócia, minha tudo, e trabalha comigo também há 300 anos. Então, a minha equipe é uma equipe velha, mas a gente se diverte tanto. Jaqueline, Thaís, Vinícius, Gilmar, Marcelo, nossa, a gente se diverte tanto junto. E os cursos que você faz? Faz lá mesmo na sua clínica? Tem uma turma de especialização atual, uma turma que eu chamei de turma especial, porque eu falei, um dia eu vou fazer uma turma que vai ser a turma. E eu tenho a turma de especialização. São alunos que estão sendo preparados a grade inteira do curso por mim. Então é uma turma assim, daquele amor, uma turma que se completa, uma turma que se ama. E a gente está fazendo um trabalho, falta só 1 ano de curso. Então a gente tem uma turma realmente intensiva e é a essa turma que eu tenho me dedicado como ensino
período. Você tem livros publicados também? Tenho o livro de ortodontia lingual, que foi um livro que eu publiquei em 2000, eu acho, assim que eu vi uma técnica de colagem de brackets por trás dos dentes, eu falei, quero pesquisar. Comecei a pesquisar, não achei muita coisa, fui desenvolver a técnica. Que legal. E aí viajei o mundo inteiro falando sobre essa técnica dos brackets que são colados por trás dos dentes. Brackets que chamam linguais. Brackets aquelas peças metálicas, só que ao invés do sorriso blindado, ele fica escondido por trás dos dentes. Ou seja, quem te inspirou a fazer odontologia, que foi sua colega do Fluminense... acabou que não foi a referência. Não foi a referência. Mas eu fiquei muito chateada quando botaram uma matéria no jornal falando assim, é o fim do sorriso blindado. Eu falei, não é isso. É para quem não quer aparecer usando aparelho. Porque se eu fosse usar hoje, eu ia usar de metal. Eu queria aparecer que estava fazendo o tratamento. Mas as pessoas buscam a estética. Tem pessoas que não podem aparecer. Então, hoje em dia, tem as técnicas modernas, são aqueles alinhadores. Sim. Mas que ainda assim, você tem que tirar e botar da boca. Ele requer que você use 22 horas. Então, o paciente tem que saber se ele se adequa a isso. Se ele se adequar, perfeito. Porque ele tira, come, coloca novamente. É transparente. E tem um aparelho que é fixo, colado por trás dos dentes, ou seja, estética perfeita, mas a pessoa está sendo tratada e não pode tirar. Entendi. Então, dependendo do planejamento do tratamento, você pode indicar uma dessas técnicas. Como as pessoas fazem para falar com você, Liana, chegar até você? Olha, tem o meu WhatsApp, que é o 982281221. Tá, o Cazuza vai colocar aqui embaixo. Tá? Ótimo. E é o WhatsApp que a gente... E a questão do teu Instagram também. Do meu Instagram, que é o Liana Lima Pinheiro. É isso aí. Obrigado, Liana. E qualquer mensagem por direct. É isso. Essa caneca é sua. Vou te dar de presente para quando você estiver lá na sua clínica, lembrar daqui do podcast Amigovs, tá bom? Obrigado. Olha, foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Prazer enorme estar com você. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse papo por esse rápido. Momento tão feliz. Mas passou rápido, né? Passou muito isso aí, rápido. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe esse vídeo, porque são informações valiosas. Siga lá o Instagram da Liana. Siga o nosso Instagram de Edmilson Amigovs, meu canal também no YouTube e também aqui na TV Correio da Manhã. É muito importante que você fique ligado aqui nas nossas redes, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Até o próximo encontro. Bye, bye. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.